Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar então. Deus bendito, amado e exaltado, glorificado seja o teu nome. Senhor, nesta manhã, fale conosco. Dá-nos a tua palavra. São 4 assuntos, meu Deus, que nos comove e que não podem andar juntos. Precisamos da presença do Senhor neste momento. Esclareça a nossa mente, alegra o nosso coração. Oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Desejo que a sua família seja abençoada no nome de Jesus. Vamos ler Atos capítulo 24, versículo 1, 2 e o versículo 27, que diz assim: Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com todos os anciãos, ou melhor, com os anciãos, e Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo, vamos ler o 27 agora. Passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, mas, querendo Félix agradar aos judeus, deixou Paulo preso. Assim está a palavra do Senhor, e hoje nós vamos falar 4 assuntos, um título que tem 4 assuntos, que quer dizer a soberba, o sucesso, o dinheiro e o cristão. Repito o título: a soberba, o sucesso, o dinheiro e o cristão. Bom, vemos nesses assuntos, ou nesse texto que lemos, que então o comandante mandou Paulo, como se fosse um rei no meio da sua cavalaria, da sua artilharia, dos seus lanceiros, até então para ser dirigido a Cesareia. E no meio da viagem, possivelmente, ou quase chegando a Cesareia, então voltam os lanceiros e a artilharia, e seguem somente os da cavalaria, que chegam diante de Cesareia, e entrega então a Félix a Paulo. Félix, então, aguarda, então, porque o comandante comunicou ao Sinédrio, quando eles possivelmente foram ali para falar com ele, para apresentar Paulo, e ele diz, Paulo já não está mais aqui. Paulo será julgado em Cesareia, e se vocês querem, vão para lá apresentar a denúncia de vocês. Ele está aguardando vocês lá, junto com o governador Félix, e vocês podem chegar diante dele. Então eles se preparam em 5 dias, deveriam ser 5 dias de ódio, de ira, de se sentirem traídos pelo comandante, porque o comandante não tinha que dar satisfação a ele, sendo que Paulo era romano, e eles queriam matar a Paulo, e o comandante não permitiu que isso lhe acontecesse. Então eles se iraram com o comandante, se iraram com a situação, mas 5 dias depois eles aparecem lá, diante de Félix. E Félix, então, o governador, traz Paulo diante deles. Só que, engraçado, é que eles levam um bom advogado. O sujeito parecia fenomenal. Mas preste atenção numa coisa, o advogado, ao ter a oportunidade de falar, tece altos elogios ao governador, dizendo que o governador trazia uma paz sobrenatural a Jerusalém, ao povo judeu, que os cuidados com prudência do governador, fazia com que o povo judeu fosse feliz e vivesse em paz. Mas será mesmo que tinham essa paz? Quanto tumulto havia ali contra o cristianismo, contra os cristãos, e principalmente esse aí, causado por eles querendo matar a Paulo. Então, que paz era essa que esse advogado falso diz ter Jerusalém e diz ser provida por Félix? Bom,
os altos elogios dele, né? O governador se conhecia, então ele falava de integridade, né? Ele falava de prudência com o governador, sendo que nada disto era verdade. E ele traz, então, um testemunho dele, né, dizendo que o Paulo estava tumultuando Jerusalém, pervertendo o templo, como nós falamos, né? Esta acusação de sempre, a mesma que acusaram Jesus e acusaram outros do passado, Paulo estava então confrontando isso aí. Ele percebe, né, como o comandante percebeu também, que isso aí era sobre a forma de crer somente. Mas o advogado achou que estava bem sucedido, e quando o advogado tece essas coisas, que Paulo era um desordeiro, que estava tumultuando, só que era uma mentira tão grande, e estava escancarado na cara de todos. Aí se levanta alguns judeus e dizem, ele está certo, né? O advogado está certo, é isso mesmo que aconteceu. E aí, então, a Félix dá um sinal para Paulo, então, falar, né? Você agora pode falar. Os seus acusadores já falaram, você pode falar. E Paulo, então, diz, olha, senhor governador, se o senhor verificar, eu cheguei há poucos dias em Jerusalém. E o meu procedimento foi o seguinte, eu fui ali fazer um sacrifício, fazer a minha adoração, né? E Paulo falou uma coisa muito engraçada, e falou, eu estava levando esmolas e ofertas para ajudar o povo judeu na sua necessidade, né? Eu estava levando um dinheiro, umas ofertas que eu colhi para eles. Isto chamou a atenção do governador, o tal do dinheiro. Então apresentamos aí antes a soberba dos líderes, dos principais sacerdotes e a ganância deles por sucesso, por querer matar alguém que infringia, que corria contra os caminhos que eles queriam tomar, o domínio que eles queriam ter. Então ali viam a soberba de alguém que consideravam ser representantes de Deus e não sabiam nem o que estavam fazendo, né? Pervertendo a verdade, fazendo injustiça, né? Tentando matar as pessoas usando as suas próprias leis, dizendo ser a lei de Moisés, cumpridores da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo então diz o seguinte, e o Senhor é inteirado do caminho, né? O Senhor é inteirado desse cristianismo que nós pregamos. É isto que pregamos, mas esse cristianismo, diz Paulo, está dentro daquilo que diziam os profetas. É engraçado que Paulo faz uma citação e diz, o problema que houve tumulto foi que quando eu falei sobre ressurreição, mas ressurreição está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 2, né? Que um dia todos iriam ressuscitar, e nós sabemos que isto é fato, isto é que causou o tumulto. E ali ele falou sobre a ressurreição e nenhum tumulto houve. Jim Swaggart diz que estava ali esse advogado juntamente com os saduceus. Mas eu penso que os saduceus não estavam ali, que eles teriam tumultuado ali também, porque falar de ressurreição para saduceu, eles não acreditam mesmo, né? Eles não acreditam em ressurreição. Então eu creio que ali estavam os fariseus e este advogado mentiroso ali. Bom, o que ocorre é o seguinte, então Paulo diz isso aí, né? E percebe então ser só costumes de crença, de fé. O Félix, o governador, então decide adiar aquele julgamento. E diz, olha, eu esperarei que venha aqui então o comandante Lísias. E então saberei como julgar este fato. Por quê? Porque os judeus apresentaram ali fatos sem testemunhas. Onde estavam as testemunhas que acusaram que Paulo estava lá fazendo desordem no templo? Eram os judeus que foram da Turquia que começaram a gritar ali, né? E dizer que ele estava fazendo tudo, mas eles não estavam presentes no tribunal de Félix. Então, ficou um caso sem testemunha, envergonhados por causa da soberba deles, da arrogância deles e da busca do sucesso, do equilíbrio, do domínio espiritual, né? Implantando somente as leis sem conhecerem as leis.
Aí estamos um problema muito grande. Então, Félix diz, olha, leva Paulo de novo, né, para a prisão domiciliar e trate-o bem, muito bem, trate-o com brandura e permita que ele receba quem ele quiser. Ele pode continuar ministrando, falando, ele tem liberdade para fazê-lo. E a Bíblia diz que então a Félix, um belo dia com a esposa, chama a Paulo para falar para ele do cristianismo. E Paulo discorre 3 assuntos do cristianismo. Mas quando Paulo fala sobre o julgamento final, o tribunal onde todos comparecerão, justos e injustos, diante de Deus, aquilo diz, a Bíblia diz que apavorou isto a Félix. E por que apavorou a Félix? Porque Félix não era nada daquilo que aquele advogado disse. Félix era um governador corrupto, cheio de corrupção. Flávio Joséfo diz que Félix, ele perseguiu, né, tentou reprimir ladrões ali corruptos, mas ele era pior do que todos eles. E a Bíblia diz, antes do versículo 27 um pouquinho, que Félix estava esperando que Paulo desse a ele dinheiro, porque quando Paulo falou de ofertas, ele deixou seu coração ser levado pelo dinheiro, rejeitou o cristianismo por causa do dinheiro, gostava de ouvir de Cristo, mas o dinheiro falava forte, a corrupção falava forte nos ouvidos dele. E mais tarde ele é substituído por um novo governador chamado Festo, né? Mas a Bíblia diz no verso 27 que para agradar os judeus, para ter sucesso com os judeus, porque a origem desse Félix e o envolvimento dele era muito grande com a corrupção, com perseguições, com coisas assim. Ele era muito impuro, muito injusto nas suas decisões. Então, o que acontece? Ele era casado com Drusila e ela era neta de Herodes o Grande e era filha do rei Agripa I, aquele que matou Tiago, né, a espada para agradar os judeus, e também queria matar a Pedro. Então a origem dessas pessoas era uma origem cruel, uma origem corrupta, uma origem que vivia fazendo joguinhos para agradar, joguinhos políticos. E aí nós vemos que estas 3 coisas, a soberba, o sucesso e o dinheiro, não caminham com o cristão, com o cristianismo. Por isso temos o título, a soberba, o sucesso, o dinheiro e o cristão. Se você é cristão, você tem que fugir dessas coisas. A Bíblia condena as pessoas que tanto recebem suborno quanto pagam suborno. Então, o que estava querendo Félix é ser subornado por Paulo para então liberar a Paulo. Mas querendo ele ou não, tudo isso fazia o propósito de Deus, tudo isso cumpria para que o plano de Deus desenvolvesse, e graças ao bom Deus, tudo andou bem para que Paulo fosse então direcionado a Roma. E Paulo era o maior conhecedor na época, né, das leis mosaicas, né, das leis dos profetas, do que diziam os profetas, o Antigo Testamento, e também das leis romanas. Por isso, ele podia ser usado pelo Espírito Santo de Deus e falar com equilíbrio o que falava. Você que é cristão, lembre de uma coisa, subornar, viver uma vida impura diante de Deus, vai te levar um dia ao julgamento diante de Deus. Então, no nome de Jesus, tome uma posição e saiba que essas 3 coisas não podem caminhar na igreja do Deus vivo. Pastores não podem entrar nessa de começar a subornar as pessoas, intimidar as pessoas, trazendo ladrões para pregar para o teu povo, subornando pessoas para pregar a mensagem que te agrada e que vai fazer a tua igreja ter sucesso. Isso vai te provocar a soberba e você pode até ter dinheiro, mas o cristianismo autêntico você não poderá viver. Porque para ser cristão de verdade, precisamos ter coração e mente consagrados a Cristo. Estamos vivendo dias difíceis, mas esses dias provarão os que estão cristãos de verdade e os que não são. E espero que essa mensagem abençoe muito a você, que você saiba buscar a palavra de Deus, querer a palavra de Deus, se jogar nela, para você aprender de Jesus como viver uma vida pura nesta terra.
Deus te abençoe, no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Louvado seja o nome dele. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.